E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje é uma subsequência do paper do Einstein, Podolsky e Rosen, que é um paper, na verdade, sobre esse paper, que é estranho isso, né? On the Einstein, Podolsky e Rosen Paradox, sobre o paradoxo de Einstein e Rosen, publicado por John Bell, que é simplesmente um herói na área da computação quântica e da área da física quântica em geral, porque esse paper vai ser usado posteriormente no vídeo posterior que eu vou fazer do John Wheeler, se eu não me engano, eu posso estar errado, do nome do cara certinho, que vai fazer um experimento que vai provar que a teoria quântica está completa. Tipo, o suficiente para ser considerada uma teoria completa, embora tenha muita coisa que a gente tenha que descobrir sobre, né? Qual que é o tom desse paper? É meio que mostrar uma forma de uma proposta de experimento, uma proposta teórica de um experimento para testar essa teoria de Einstein ou a de Bohr, de Einstein, Podolsky e Rosen, ou a de Bohr, Niels Bohr estava correta, né? Se existiam variáveis escondidas que impediam a gente de entender a física quântica propriamente, ou se ela era uma teoria completa. Então ele vai falar aqui que um dos problemas importantes é essa questão de variáveis que iriam restaurar a teoria de causalidade e localidade. O que é isso na prática? Restaurar essa questão newtoniana de que a gente consegue prever as coisas com certeza, né? Essa ideia vai ser formulada matematicamente e mostrar incompatível com as predições estatísticas da mecânica quântica. A questão é que ele quer enfatizar, o Bell, de que causalidade e localidade, que tipo você conseguir prever os sistemas de partículas com uma probabilidade bem grande, que o que acontece na física clássica, né? A probabilidade de, sei lá, uma bola ser jogada de um canhão e cair em tal local, determinada posição do canhão, ângulo, enfim, altura, peso da bola, enfim, você consegue prever com física clássica. Coisas grandes você consegue prever com grande certeza, né? Mas na parte quântica é um pouco mais complexo, né? Então, a probabilidade de você calcular a posição e estado de partículas é bem ruim, difícil de você fazer, né? O princípio da certeza de Heisenberg. É impossível você calcular o momento e o estado da e a posição da partícula ao mesmo tempo, né? Sempre uma vai ficar devendo, né? Então tem essa questão das variáveis escondidas, né? Que do paper do IPR. E ele vai dizer que isso na verdade é errado. Então ele tem a opinião de Bohr. Na comunidade científica teve uma briguinha por muito tempo. Esse paper de 64. Então teve uma briguinha por muito tempo, por uns anos, por algumas décadas aí. Uns do lado de Einstein, outros do lado de Bohr, né? A interpretação de Copenhagen versus a outra, que existe o nome. Enfim, imagina, por exemplo, Esther-Gerlach magnets, que é no caso ímãs de Esther-Gerlach, que vai ter o spin, que seria um vetor, sigma 1 ou sigma 2, pode rodar para cima, para baixo, enfim, não importa. E você quer mensurar isso com um vetor que é a rotação desse ímã, para cima, para baixo, para o lado. E fazer isso vezes esse A, que vai ser uma unidade de vetor também. E na mecânica quântica, duas partículas A e B ligadas, né? Eles podem dar o estado mais 1 ou menos 1. Sempre vai ser o contrário, né? Se o spin de uma partícula for para cima, no caso a B sempre vai ser para baixo. Ou se a A for para baixo, a outra vai ser para cima, sempre ortogonal. Isso pode ser para lá, para direita, para esquerda, diagonal, enfim, não importa. Sempre é ortogonal, sempre é ao contrário. Por isso que é estranho. Uma ação de estranha distância, assim dizia. Porque sempre quando você media uma partícula A e uma
Uma partícula A e B sempre dava o contrário, né? Uma tava pra cima, outra tava pra baixo. Era sempre o contrário, como se uma estivesse interagindo com a outra. E imagina, tipo, você ter uma partícula na Terra, outra na Lua, e você mede ela na Terra e você tem essa mesma propriedade, né? De A e B estarem sendo ortogonais, né? Você mede uma, quando você mede, você vê o resultado pra cima ou pra baixo e você não consegue prever isso. Com certeza, né? Enfim. Aí vai dizer que aqui, vamos pegar aqui um valor L, lambda, né? Que seria uma variável, ou um set, que seria um conjunto de funções ou de números discretos e contínuos. É um conjunto de, imagina um conjunto de pacotes que você tem e põe numa caixinha. E isso aqui vai ser importante. Imagina uma caixa com várias coisas. É isso. De forma de pacotes, né? Vários pacotes dentro de uma caixa enorme. Esse é o lambda. E a gente tem então esses dois vetores. Um que é o nosso spin, a rotação do nosso ímã. Este aqui que vai ser algo que vai agir nesse spin. E esse lambda. E imagine que a gente tenha agora esse vetor mais lambda, que é um conjunto de coisas. No caso, a gente depois posteriormente vai ser a nossa função de onda, né? E pode ser mais um ou menos um, né? Sempre vai ser ortogonal, né? Tanto a gente tem uma partícula A que no final o resultado vai ser mais um ou menos um, e a B que vai ser menos um ou mais um, né? Se aqui dá mais um, aqui vai ser menos um. Se aqui dá menos um, aqui vai ser mais um. É sempre o contrário. Então você está mensurando partículas uma ligada à outra, né? Se a probabilidade do nosso conjunto de partículas, né, na nossa função de onda, a gente poderia fazer ela como P de lambda, e então a gente vai ter aqui, deixa eu pôr em vermelho, o P, ou a probabilidade da função de onda A e B, e esse lambda vai representar que é um conjunto de uma função de onda na prática, né? Um conjunto de pacotes de quanta, que a gente poderia dizer, vai se dar por essa integral, que vai ser a soma de todas a função de onda de duas partículas. É isso. A gente pode usar fótons, por exemplo, nesse caso. E no fim, o estado desse sistema vai ser dado pela diferença nesses dois, né? Tanto na função de onda A e a função de onda B, que na prática é a distância entre as duas, que é isso. Então vai dizer que essa formulação essas variáveis escondidas poderiam entrar em dois sets, né? Dois conjuntos de funções de onda, né? E em uma teoria completa física, né, de teorias escondidas de Einstein, então lambda seria constante. Tudo vai fazer sentido no final. Então isso aqui é na parte de Einstein, né, na parte de variáveis escondidas. Tem alguma coisa que a gente não conhece que agiria na função de onda para fazer ela se comportar como ela se comporta. E ele vai dar uma ilustração, né? Suponha que você tem uma partícula, elas giram, né? Ela tem um spin, que tem uma polarização de spin denotado pelo vetor P. Então, essa setinha em cima das coisas é o vetor. E vamos supor que você tenha uma distribuição de uma distribuição de probabilidade, né? Que é esse lambda, um conjunto de vetores também. E você vai pegar o seno disso. O seno relacionado a esse spin. Então, na prática, eu não estou mostrando aqui. Eu queria ter um lápis para desenhar, mas imagina um campo cartesiano que você quer saber a rotação desse spin, né? Se é para cima, para baixo, para o lado, enfim, ao longo do tempo, né? E aqui você tem um vetor dependendo de A e P, que é a nossa probabilidade. Vai ser mais ou 1, né? Sempre vai ser. Você mede a A, tá menos 1. Você mede a B, tá mais 1. Então sempre vai ser o contrário.
Na prática a gente vai ter aqui uma função num campo cartesiano polar, né? Imagina um círculo e você quer saber num ponteiro de relógio, vamos supor que só tem um ponteiro, não tem de medir as horas, só um ponteiro. Aí tá, no caso, esse teira vai ser o ângulo, né? O cosseno de um ângulo, de cateto dividido pela hipotenusa, se não me engano. E a gente quer medir esse ângulo ao longo do tempo para ver a posição da partícula ao longo do tempo. A gente vai medir a função de onda da partícula, né? Da rotação. Isso daqui é a relação da rotação da partícula, né? O spin é para onde ela está apontando, como se fosse uma bússola, né? E onde esse ângulo é entre o vetor A, que é o nosso spin, e a probabilidade dele estar em outro lugar, por exemplo. Enfim, que é o cosseno de teira. Então, literalmente, isso daqui é uma forma de ver a rotação onde está. Obviamente, para quem nunca estudou nada de física e nem um pouco de álgebra linear, talvez esteja perdido. Mas eu não posso fazer nada, né? Eu não posso. Eu só estou explicando o paper, mas obviamente tem que ter um conhecimento um pouquinho a mais. Mesmo assim, se você tá aqui até agora, vamos continuar. Então, o resultado desse experimento seria determinado por uma variável escondida, né? Enfim. Essa seria a primeira ilustração, né? A segunda, a questão aqui, imagina que a gente tem probabilidade A e B, que poderia ser 0 ou menos 1. A gente vai ter aqui o nosso lambda, né, que é um conjunto de coisas, de parâmetros. Vai ser essa unidade aqui, que vai ser lambda com um tracinho em cima, um vetor de A e de B. Lembrando que a gente está trabalhando com função de onda, né? Uma função de onda. Isso aqui é uma função de onda, isso aqui é outra. E obviamente sempre vai ser o contrário, né? Aqui, por exemplo, está positivo e aqui está negativo. Porque os spins das partículas em entanglement sempre vão ser o contrário, né? Por exemplo. Isso é extremamente importante para a física quântica. Aí, por fim, ele vai dizer que, entretanto, para valores de variáveis escondidas, os resultados dessas medidas, né, vão depender aí de algumas questões de experimento, né, desse imã, né. Mas enfim. E aí uma contradição. Tudo vai fazer sentido no final, né? A gente tem aqui a função de onda de um sistema, e aqui, por exemplo, é uma partícula, ela sempre a partícula A sempre vai ser o contrário da B. E vamos supor aqui que no caso ele vai adicionar uma coisa chamada C, né? Outro vetor. São 3 vetores agora, da partícula A, da partícula B e um vetor C que vai ser a variável escondida provavelmente aqui. Que no caso seria algo que você vai na prática medir. Essa é a inequalidade de Bell. Uma inequalidade é algo menor ou igual a alguma coisa, ou maior ou igual a alguma coisa. A gente tem aqui uma parte que é a probabilidade da partícula A e B menos a partícula A e o vetor C, que seria a variável escondida, na minha opinião. E se isso é menor ou igual à soma da distribuição de probabilidades de A, de B e de C. No fim, todas essas inequalidades, essa e no fim que vai gerar essa, que é a principal aqui, vai ser para definir o valor aqui vai definir quem estava certo, né? Se a teoria das variáveis escondidas era possível ou não, por uma contradição. Nesse caso, esse A, eu esqueci, se não me engano é a média, com esse tracinho em cima, essa distribuição aqui, mas enfim, duas funções de onda menor ou igual a 1, e no final a gente vai ter que esse é o resultado importante, né? Principalmente essa parte aqui. O vermelho ficou horrível. Deixa eu pôr em amarelo. Que vai ser usado no experimento do Wheeler, né? Que na prática tem se você pegar o experimento de Wheeler, que eu vou mostrar em outro vídeo, que até não tem um documentário sobre
É um cara careca que faz o comentário. É o único documentário de física quântica que tem um cara careca. Tem até em português. Não sei se é do History, enfim. Que ele faz o experimento. Eu não sou um cara de experimentos, mas sou um cara mais teórico. Mas basicamente o experimento diz que se o valor aí na medição do experimento de Wheeler, que usando fótons no caso, se a soma dessa distribuição é maior ou igual a raiz quadrada de 2 menos 1, aí no caso Einstein estaria certo ou errado, no caso, ou Bohr estaria certo ou errado. Se não me engano, tem um valor específico que tem que dar, que a soma de todos os parâmetros aqui da sua função, das duas funções de onda, né, tem que dar um valor, tem que ser maior ou igual a raiz quadrada de 2 menos 1, que se não me engano eu tenho aqui, que é isso. Aí ele vai, aí no caso do experimento ele vai somando tudo e no fim mostra, tipo, empiricamente isso foi provado ao longo das décadas até hoje, que não existem variáveis escondidas, que isso é uma mentira. E essa inequalidade de Bell prova isso. Prova que com duas partículas, isso obviamente vai ser aplicado para várias partículas. Então se você tem um sistema de um Hamiltonian, né, que a gente chama, que é um sistema com várias partículas, por exemplo um computador quântico com 70 qubits, não importa, não existem variáveis escondidas, que na verdade a probabilidade é relacionada a outras coisas e não a variáveis escondidas. A probabilidade desse sistema, da posição das partículas e tal, e de como elas se comportam ortogonalmente, né? No fim ele vai dizer que a generalização, né, que isso requer um pouco de imaginação para fazer esse experimento, mas não é difícil. Para falar que dois sistemas têm estados de dimensionalidade maior que 2 sempre vão ser considerados sistemas de 2 dimensões, enfim, e o produto deles vai ser análogo àqueles que é maior e aqueles de estado zero. Enfim, no fim mostra que tem um valor específico que uma teoria de variáveis escondidas é impossível de subsistir, né? No caso, que o paper APR estava errado. Esse artigo mostra que o paper APR estava errado de forma teórica, e o do John Wheeler, que a gente vai ver no próximo vídeo, mostra isso de forma experimental, né? E contra fatos não tem argumentos, né? Então, acabou. Enfim, ele vai falar que pelo menos há um estado mecânico quântico, né, de uma partícula, por exemplo, em vários estados, as predições estatísticas da mecânica quântica estão incompatíveis com uma predeterminação separável, né? No fim, a teoria de variáveis escondidas está errada. Você não consegue violar o princípio de Heisenberg. Você não consegue prever, criar um sistema. Não é que nem a física clássica, não é tão fácil o negócio é treta e você não consegue realmente criar uma teoria de probabilidade na física quântica 100% segura, 100% correta. Até hoje não temos nenhuma teoria que consiga fazer isso. E ele vai falar aqui um pouco no final, na conclusão, sobre o experimento, né, sobre as mudanças nas predições estatísticas, que o mecanismo desse dispositivo poderia influenciar outro, embora seja remoto, enfim. A questão é que, no fim, isso aqui é uma forma. Ele deu uma fórmula que poderia. Que provou teoricamente que Einstein estava errado, que a teoria quântica não estava completa e que. Se não me engano, a interpretação de Heisenberg e a de Copenhague estava certa, se não me engano. Mas enfim, essa é a inequalidade de Bell principal. E no fim, se não me engano, se desse maior que isso, no caso Einstein estaria certa, por exemplo. Mas enfim, no fim nós sabemos que não tem variáveis escondidas,
que a teoria quântica está correta, e é isso que permite que computadores quânticos, por exemplo, existam, como a gente já mostrou em outros vídeos. Então é um paper muito importante, é um dos papers mais importantes na física quântica. Eu só sei dele por causa que ele também é importante para a computação quântica, né? Então, como eu disse, eu não sou físico, eu estudo ciência da computação só. Mas computação quântica também é uma área que eu foquei muito tempo, junto com inteligência artificial é a área que eu mais foco, que eu mais estudei. Então, por isso que eu sei desse paper com tantos detalhes, né? Eu tive que estudar física quântica também, porque infelizmente, né, em computação quântica você tem que saber o mínimo, né? Então, senão você não consegue entender os bagulho, anotação principalmente. Mas é um paper legal, muito importante, e só faz eu ter respeito pelo Bell, porque ele foi realmente o contrário do que as pessoas pensavam, porque todo mundo pendia pro APR, né? Mas no fim sabemos que estava errado. Mas era isso, até o próximo vídeo.